Há alguns anos, fui levado para almoçar em um grande clube de Nova York por alguns homens muito ricos. Eles me deram sua opinião sobre o rígido sistema de classes da Grã-Bretanha. Pareciam não notar que, naquele exato momento, estavam sendo servidos por uma enxurrada de homens obsequiosos, cujo rastejo era certamente igual a qualquer outro que eu tivesse visto em qualquer parte do mundo. Visto que meus anfitriões eram obviamente muito inteligentes e cultos, concluí que eles devem ter se sentido incomodados com a noção de classe, talvez até culpados por serem eles próprios tão obviamente membros de uma classe alta, e bastante rarefeita. Tive experiências semelhantes na Austrália, outra sociedade supostamente sem classes. Pareceu-me que o constrangimento de meus interlocutores de Nova York provinha de uma confusão comum entre uma sociedade de classes e outra fechada. Eles não são a mesma coisa. Na verdade, uma sociedade sem classes, se tal coisa fosse possível, seria em certo sentido a mais fechada de todas, porque nela não poderia haver mobilidade social, para cima ou para baixo. Todo mundo ficaria exatamente onde estava porque não havia outro lugar para ir. Esta confusão entre uma sociedade de classes e uma fechada permeia o lixo branco de Nancy Isenberg, que é instinto com anseio totalitário. De acordo com ela, a América permanece o que tem sido desde o início. Uma sociedade de castas em que a posição social de nascimento determina toda a biografia de uma pessoa da maneira que os índios ortodoxos sempre consideram um intocável como um intocável, não importa sua conduta ou realizações. Seu método e historiografia são os de Michel Foucault. Ela começa com uma conclusão e, em seguida, arrasta a história em busca de evidências confirmatórias, desconsiderando todas as outras. As inclinações totalitárias de Isenberg podem ser vistas na passagem que ocorre na conclusão ou no resumo de seu livro. Mas vamos dedicar mais atenção ao que Henry Wallace escreveu em 1936. O que aconteceria, ele colocava, se 100.000 crianças pobres e 100.000 crianças ricas recebessem a mesma comida, roupas, educação, cuidados e proteção? As filas de classe provavelmente desapareceriam. Essa era a única maneira concebível de eliminar a classe, disse ele, e o que ele não disse foi que isso exigiria retirar as crianças de suas casas e criá-las em um ambiente neutro e justo. De fato, uma ideia perigosa. E obviamente atraente também, pelo menos para Isenberg, um professor de história americana na Louisiana State University, pois todo o seu livro é um protesto contra os efeitos da classe social, o mal dos males e a raiz de toda a miséria. Além disso, o único significado que pode ser atribuído às palavras neutro e equitativo em relação ao ambiente infantil proposto é idêntico. Uma vez que ninguém admitiria desejar algo injusto, segue-se que Isenberg favorece, embora talvez ela não perceba, incubatórios nos moldes do admirável mundo novo. A clonagem também se torna imperativa, uma vez que dificilmente se pode negar que as crianças diferem em sua dotação genética. Nenhum ambiente neutro e justo teria me transformado em Mozart ou Einstein, por exemplo. Ao longo de sua história ou melhor, tratado sobre aulas na América, ela menospreza os eugenistas, com razão, na minha opinião. A transgressão deles, segundo ela, foi para evidenciar o desdém memorial das classes altas americanas pelas classes inferiores. Para adaptar ligeiramente o famoso argumento de Shigaliov em Os Demônios de Fyodor Dostoiévski, Isenberg não percebe que parte da oposição absoluta à eugênia e chega à sua aplicação absoluta. A crueza do pensamento da autora é evidente em seu fracasso em fazer uma distinção entre oportunidade e igualdade de oportunidades. Novamente, não são a mesma coisa e podem até ser polos opostos. Uma sociedade que não oferecesse oportunidades a ninguém teria igualdade absoluta de oportunidades. Na verdade, a igualdade de oportunidades, um ideal impensadamente adotado até mesmo por pessoas normalmente sensatas, é inerentemente totalitário. Se levado a sério, o que nunca é, nada na herança genética ou na educação de qualquer criança deve ser deixado ao acaso, mas sim igualado, implicando alguns equalizador, onisciente e onipotente.
mas que praticamente todos deveriam ter alguma oportunidade e não deveriam ter nenhum obstáculo legal para o avanço, é certamente uma meta alcançável. É claro que existem desvantagens e vantagens em uma sociedade na qual há oportunidades para todos. Quanto mais oportunidades uma sociedade oferece, mais você se depara com sua própria responsabilidade por seu próprio destino, que na grande maioria dos casos estará, por definição, longe do topo da árvore. Sem um início de vida injusto ou injustiça para explicar o fracasso, você é levado de volta ao autoexame, que geralmente é mais doloroso e menos satisfatório do que o ressentimento pela injustiça sofrida. A América de Heisenberg não é facilmente reconhecível, embora ela argumente que isso ocorre porque sua verdadeira história, ou seja, a história do lixo branco, nunca foi contada por razões ideológicas e políticas, escondida da vista para proteger o agora infame e omnipresentes interesses. Sua América é uma terra sem mobilidade social, na qual uma classe alta hereditária, na verdade, gasta incessantemente se apropria de toda a riqueza do país, e uma classe inferior igualmente hereditária está atolada em pobreza perpétua, sofrendo na barganha a indignidade de ser desprezada e culpado por sua própria situação. Como esquema histórico, isso parece vago ao ponto do absurdo. Entre outras coisas, perde uma história muito mais interessante, importante ou comovente sobre a persistência da pobreza rural branca na América. Ondas sucessivas de imigrantes na América, chegando sem nada e nem mesmo sabendo falar inglês, tornaram-se rapidamente prósperos ou, pelo menos, sem empobrecimento. Este foi um fenômeno de massa, não um caso de alguns indivíduos isolados. Na medida em que existe pobreza branca rural hereditária, portanto, não pode ser devido à natureza inerentemente restritiva da sociedade americana, como Eisenberg sugere. Seu argumento só poderia ser válido se a sociedade americana e sua economia fossem de natureza de soma zero, certamente um ponto de vista insustentável até mesmo para ela. Se o fenômeno da pobreza rural branca hereditária existe, então, deve ser por razões diferentes daquelas que ela apresenta. Mesmo em sociedades com sistemas de classe supostamente mais rígidos do que os da América, por exemplo, da Grã-Bretanha, seus argumentos não se sustentariam. Uma pesquisa recente descobriu que as famílias mais ricas da Grã-Bretanha, quando analisadas por afiliação religiosa, eram judias e sikhs. Esses grupos de imigrantes nem sempre foram recebidos com alegria pela população nativa, mas não sofreram impedimento legal para avançar. A menos que o professor Eisenberg aceitasse os argumentos dos antissemitas e racistas, que os judeus e sikhs de alguma forma alcançaram sua riqueza explorando ou deslocando a população anterior, ela teria que aceitar que a pobreza aparentemente hereditária das classes mais baixas não poderia ser causado apenas pela rígida estrutura de classes da sociedade britânica. Em suma, há algo na mentalidade ou cultura dos pobres hereditariamente que impede, ou pelo menos inibe, a mudança. Livros como Lixo Branco, que argumentam a necessidade, e parecem oferecer a esperança, de uma salvação política que de alguma forma sempre retrocede, como a miragem de um oásis no deserto, reforçam o que William Black chamou de as algemas esquecidas pela mente que causam a estagnação. Acho surpreendente que uma professora de história possa afirmar seriamente, na última página de seu longo livro, que fizemos pouco progresso desde que James Agee expôs o mundo dos pobres meiros em 1941, mas também aos corruptores da juventude sempre com você. De uma visão diametralmente oposta é o livro de memórias de J. D. Vance de Crescer Caipira e Escapar de seu ambiente para as terras altas ensolaradas do Vale do Silício. Eisenberg sem dúvida descartaria a elegia Eubile como meramente anedótica, a história de como um homem deixou milhares para trás e, portanto, sem implicações mais amplas. Mas é muito mais do que isso. A história de como um homem de origem desfavorecida, exceto em um aspecto muito importante, conseguiu subir na escada social sem empurrar ninguém, embora mantendo certas cicatrizes psicológicas causadas por seu ambiente de infância.
A família dos Apalaches de Vance era altamente disfuncional, embora suas disfunções certamente não fossem exclusivas dos Apalaches, pois eram exatamente do tipo que testemunhei entre meus pacientes nas favelas de uma cidade outrora industrial na Inglaterra. Existe claramente uma relação dialética entre os traços comportamentais e a estagnação social de famílias como a dele. Dito isso, é igualmente claro que o que vier primeiro, os traços ou a estagnação, não pode haver progresso a menos que o comportamento mude. Pois ninguém pode aproveitar as oportunidades sem autodisciplina. Não é como se a família de Vance tivesse negado a chance de autoaperfeiçoamento. Sua mãe, por exemplo, era enfermeira, mas sempre preferiu o drama da disfunção, drogas e maus namorados, às exigências disciplinares de uma carreira de enfermagem. E embora amasse o filho, parecia não ter uma ideia muito clara dos deveres de uma mãe, nem a determinação de cumpri-los. Em minha prática médica, fui consultado por muitas mulheres como a mãe de Vance, mas sempre as achei muito intrigantes. Por mais que tente, nunca entendi realmente o ponto de vista deles, pelo menos no sentido de poder me colocar no lugar deles. Não havia nada especificamente caipira em sua patologia moral. Não faltavam inteligência, pelo menos no sentido da palavra, mas eram completamente, e quase se poderia dizer militantemente, deficientes na competência cotidiana necessária para levar uma vida ordeira. Suas decisões desafiavam o bom senso e previsivelmente levavam ao desastre, que eles pareciam cortejar com avidez, como se um desastre futuro justificasse um desastre passado. O sistema de bem-estar social permitia que vivessem sua existência caótica, mas eu estava longe de ter certeza de que, se seu apoio fosse retirado, sua conduta melhoraria. Seu efeito foi mais indireto e mais arraigado. Ele normalizou esse modo de vida ao longo das gerações, tornando quase uma escolha de carreira. Junto com circunstâncias econômicas objetivas além do controle de qualquer indivíduo, o bem-estar serviu para cortar a relação em suas mentes entre conduta e resultado. Tudo que lhes restou foi a novela de suas próprias vidas, que só poderiam tornar interessante por uma procissão de incidentes sórdidos. O mundo em que Vance cresceu era aquele em que evitar a vergonha desempenhava o papel da moralidade, o que significava que as relações entre as pessoas eram em grande parte de lealdade e poder tribais. Consequentemente, a moderação e a decência comum foram tomadas como sinais de fraqueza. Ele poderia facilmente ter sido sugado por completo para esta sociedade de gangue, e se tivesse sido, sua inteligência o teria tornado um homem perigoso, com muito provavelmente uma sentença de prisão perpétua pela frente. O diabo faz trabalho para a inteligência ociosa fazer. Vance foi salvo por uma avó a cujos cuidados, graças à despreocupação de sua mãe, ele foi confiado no início de sua adolescência. Embora longe de ser um epítome da respeitabilidade ou propriedade burguesa, ela acreditava que Vance podia fazer, e de fato era obrigado a fazer, tudo o que era capaz. Assim, livre do fatalismo caipira autorrealizável, ela não tolerava desculpas fáceis para o mau desempenho na escola que um guardião menos exigente pudesse aceitar. Ao se recusar a fazer isso, ela salvou seu neto. Ela não aceitava a visão comumente defendida pelas pessoas ao seu redor de que o esforço era inútil porque as cartas do mundo estavam contra pessoas como Vance. Após o colegial, Vance se juntou aos fuzileiros navais e, por causa de sua inteligência nativa, tornou-se um porta-voz deles. Seus 4 anos na Marinha ampliaram enormemente suas perspectivas. Ele não estava mais encerrado na casca de seu ambiente caipira. Dos fuzileiros navais, ele foi para a Ohio State University, e de lá para a Yale Law School. Em algumas das páginas mais comoventes de seu livro, ele descreve como teve que aprender a etiqueta do jantar formal para se sentir à vontade com seus novos colegas. Uma educação que o professor Eisenberg sem dúvida ridicularizaria, em grande parte porque faca e garfo para usar é provavelmente algo que ela nunca teve que aprender conscientemente. Não há snob como igualitário.
O significado mais amplo da ascensão de Vance de um status social muito baixo para um alto, em apenas alguns anos, será por muito tempo um assunto para debate. Isso prova que são as algemas perdidas pela mente que prendem as pessoas e as condenam a uma existência miserável, ou seu caso é tão excepcional que não prova nada. Ele teve muita sorte de ter uma avó tão diferente de sua mãe. Mas, em princípio, não há razão para que todas as outras pessoas em seu ambiente juvenil não pudessem ter feito o que ele fez. Pode-se dizer, é claro, que nem todos podem ir para a faculdade de direito de Yale, graças a Deus, pode-se acrescentar. Mas não é uma questão de Yale ou prisão. As graduações de sucesso são inúmeras e todas as maneiras de ganhar a vida que sirvam aos outros são honrosas. Parte do problema, suponho, é que fomos infectados com a ideia de que apenas as maiores realizações, seja em status acadêmico, recompensa monetária ou fama pública, são dignas de respeito e tudo o mais conta como fracasso. Dessa premissa segue-se que não há sentido em fazer um grande esforço apenas para ser um fracasso quieto, respeitável, útil e temente a Deus. É precisamente a ausência dessa atitude impaciente, imatura, de tudo ou nada em relação à ambição que explica o sucesso dos imigrantes asiáticos. Se o Billy eleger reforçará ou neutralizará essa atitude, é uma questão em aberto. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos.